Cumprimentamos a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro em Americana, São Paulo. Morava antes em Imperatriz, Maranhão. Você deseja entrar em contato conosco? Meu telefone ainda é o DDD do Maranhão, 99, e o telefone 991520454. E o telefone da minha esposa é aqui de Americana, DDD 19, e o telefone 984482187. Se você deseja entrar em contato conosco pelo e-mail, é henriquelhas@hotmail.com. Se você deseja que estejamos aí na sua igreja, entre em contato conosco. Podemos fazer palestras de escola bíblica dominical para professores, superintendentes interessados. Podemos fazer palestras sobre dons do Espírito Santo, sobre escatologia, sobre missões, sobre família, sobre evangelismo. Então, o assunto você decide. Nós podemos passar aí o fim de semana todo, sexta, sábado, domingo, também início, né? Aqui nesses vídeos nós fazemos aí apenas uma ajuda para os professores ministrarem suas aulas aos domingos e agora nas suas lives, né? Também nas gravações dos vídeos das igrejas para a Escola Bíblica Dominical. Vamos então à nossa lição. Nós estamos estudando nesse segundo trimestre de 2020 nas revistas da CPAD com o tema A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Nós temos aí como comentarista da CPAD deste trimestre o pastor Douglas Batista, que é líder da Assembleia de Deus Missão, ali em Brasília, Distrito Federal. Hoje estaremos estudando a lição número 12, que tem como título A Conduta do Crente em Relação à Família. Nós estamos estudando, né, agora as doutrinas, e dentre as doutrinas, a família é uma doutrina importantíssima e deve sempre ser estudada e reestudada, e nos dias atuais é uma doutrina importantíssima. O diabo tem feito de tudo para desconstruir a família, porque ele sabe que a família é a célula máter da sociedade. Se uma família vai mal, ela vai influenciar para o lado ruim a sociedade. Se a família está bem, está em comunhão com Deus, está tendo a devida educação dentro do lar, está havendo ali a devida responsabilidade, né, do pai, da mãe, dos filhos, se a família está estruturada dentro da palavra de Deus, tendo ali o princípio da autoridade, então esta família, ela melhorará, ela aperfeiçoará a sociedade. Em nosso país nós temos visto qual é o problema maior que existe, exatamente a doutrinação que houve aí por 30 anos, né, da família brasileira. Então uma doutrinação esquerdista, comunista, e até hoje estamos vendo aí os estragos da sociedade, né? Então nós temos que mudar isso, temos que ajudar de todas as formas possíveis a nossa família. E esse período de pandemia trouxe aí uma realidade para cada família. Cada pai, cada mãe, cada filho estão aprendendo a conviver uns com os outros. E agora as mães estão ensinando seus filhos, os pais estão ensinando seus filhos. Então houve uma grande melhora no mundo inteiro, porque a família ficou mais bem estruturada. Pode ver que deu uma melhora muito grande. Pararam, né, aí de haver tantos assassinatos, tantos roubos, né, tantos assaltos, tanta prostituição. Então pode ver que melhorou muito. Os rumos que as nações estavam indo mesmo para o caos. Uma sociedade totalmente depravada, destituída
de qualquer coisa de Deus em seu meio. Então foi uma oportunidade para que a família fosse reestruturada, estivesse unido dentro de casa, aprendendo uns com os outros, aprendendo os princípios, né? Então, houve uma reorganização para que o mundo daqui para frente siga de maneira melhor, siga mais de acordo com a palavra de Deus, a vontade de Deus. Então, seria aí um começar de novo, já com a vida totalmente direcionada agora para o bem-estar da família. Aí a sociedade vai ter, com certeza, uma grande melhora. Nós precisamos aprender a olhar a crise como aí um chicote, né? Como aquela sandália, né? Que o pai muitas vezes tem que dar no bumbum da criança para corrigi-la. Então, isso veio e teve o seu lado positivo, que é exatamente isso, a reestruturação da família. A união entre as próprias famílias, que precisava muito haver. Essa educação dos pais junto aos filhos, né, que é uma educação importantíssima. Então, os princípios morais, os princípios éticos, né, da família foram passados. Assim, a sociedade vai melhorar muito. Esperamos que os pais tenham aproveitado esse tempo para ensinar sobre Deus aos seus filhos, para ensinar sobre a Bíblia, a palavra de Deus. E se não fizeram, ainda nesse finalzinho de pandemia, dá para você mudar isso na sua casa. Comece aí a ler a Bíblia junto com seus filhos, pelo menos ler um capítulo da Bíblia junto com seus filhos. Veja se consegue colocar cada um para ler a Bíblia todo este ano, até o ano que vem. Então, vai lendo aí todo dia. Isso vai mudar completamente a sua família. Então, a lição 12 traz como assunto a família, a conduta do crente em relação à família. Então, a sua conduta de cristão dentro do seu lar. Então, nós vamos ver como vai funcionar isso, né? E aí Paulo apresenta o segredo de uma família que está da maneira que Deus deseja. Para uma família ser feliz. Como é que nós vamos fazer para a esposa ser feliz, o marido ser feliz, os filhos serem felizes? Fácil, né? O apóstolo Paulo aqui dá para nós a dica de Deus, inspirado pelo Espírito Santo. Ele diz simples: olha, a mulher seja submissa ao marido, o marido ame a sua esposa e os filhos obedeçam a seus pais, os pais não irritem seus filhos. Pronto. A forma é simples, né? Aqui ele diz para nós o grau de importância de cada um dentro do lar. Olha aí, Deus Pai, Jesus Cristo, o pai, a mãe, os filhos. Isso aí é o quê? É uma posição dentro do lar de autoridade. A autoridade máxima, Deus Pai, depois Jesus Cristo, depois o marido, depois a esposa, aí depois os filhos. Então está bem claro, bem simples, né? E aí você vai aprender que assim, você ensinando assim, seu lar vai funcionar, porque o Espírito Santo está dentro de cada um de nós e ele vai nos ajudar para que isso funcione assim. Aí você vai ter um lar equilibrado, feliz e vai influenciar a sociedade. Olha, o textual da lição, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 31, que diz: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Então aí, deixará o homem o pai, a mãe, se unirá à sua mulher, e eles serão um só. Então aí, é uma unidade entre duas pessoas, somente duas, não mais de duas. Então, aqui está falando de quê? Monogamia. Então, casamento entre duas pessoas. Depois, duas pessoas de sexos diferentes, genéticas diferentes.
um macho e uma fêmea. Aí está falando de heterossexualidade. Um homem e uma mulher. Isto é a família instituída por Deus, criada por Deus. É desse jeito. E também temos que falar sobre os filhos. É desejo de Deus que todo casal, após o casamento, tenha filhos. Não é filho no singular, são filhos. E a Bíblia diz que os filhos são bênçãos do Senhor. Então, queira sempre as bênçãos do Senhor no seu casamento, na sua casa, no seu lar. E depois temos que falar na indissolubilidade. Ou seja, o casamento não pode ser quebrado. A aliança foi feita primeiro com Deus. Deus é testemunha desse casamento. Então, é uma aliança. A aliança não tem fim. É um círculo sem início, sem fim, né? Então, não termina. Enquanto estiver vivo aqui na Terra, o casamento continua. Então, até que a morte o separe. Não é até que o divórcio o separe. Deus odeia o divórcio. Então, Deus não criou esta união para que ela fosse desfeita. O que Deus uniu, não separe o homem. A verdade prática diz: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Vamos à leitura bíblica em classe, que está aí na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 21 ao 33, e capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4, que diz assim, Efésios 5, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu sua própria carne. Antes, a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai, sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Efésios 6 agora, vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Então veja que aqui, sob a inspiração do Espírito Santo, debaixo da inspiração do Espírito Santo, o apóstolo Paulo traz aí a solução para a família. Traz aí como deve funcionar a família para que a família seja feliz e para que esta família possa influenciar positivamente a sociedade na qual vive. Então veja só que é muito importante. São esses pontos principais, então, para que a família viva bem. Olha aí, esposa, seja obediente ao seu marido, submissa ao seu marido,
reverencie o seu marido. O esposo, ele deve amar a sua esposa e deve se sacrificar por ela, para que ela possa viver bem, tranquila, tenha o seu sustento, né? E tenha o amor do seu esposo. E os filhos devem obedecer a seus pais e devem honrar os seus pais. Honrar aqui significa respeitá-los, respeitar a autoridade de Deus que está sobre eles e também honrá-los na vida financeira. Não deixar faltar nada. Aqui vemos que os pais têm a responsabilidade de não irritar seus filhos. Isso aqui significa o quê? Não pedir a eles o que a palavra de Deus não exige deles. Não direcioná-los para o pecado, para fazerem coisas que vão atrapalhar a vida deles. Então, a família que não está com Deus, não está vivendo de acordo com a Bíblia, o que acontece? A esposa quer comandar o lar, mandar o marido, ser a autoridade máxima dentro de casa. Aí o que ocorre? Os filhos, vendo isto, não obedecem à mãe, não obedecem o pai, não obedecem o pastor, não obedecem o professor na escola dominical, não obedecem a polícia, não obedecem ninguém, porque ele não teve o princípio de autoridade dentro da sua casa. Veja bem, pode acarretar, então, prejuízo dentro da família e na sociedade inteira quando ocorre isso. Quando o marido não ama a esposa, o que acontece com isso? Então, esses filhos aprenderão a não ter amor uns pelos outros. Então, não tem amor dentro de casa e nem lá fora na sociedade em que vivem. Não amam ninguém. Quando os filhos não respeitam os pais, o que acontece? Eles não vão respeitar ninguém lá fora da família também. Então serão desobedientes e rebeldes, prejudicarão toda a sociedade. E aqui está ensinando de que maneira a esposa vai ser submissa. Assim como a igreja é submissa a Jesus Cristo. Olha, a igreja é o corpo de Cristo na terra, formada por vários membros, cada membro um crente. Então, olha só, Jesus é a cabeça que controla esse corpo. Pode ver que todo o controle de nosso corpo está na cabeça, que é o cérebro, né? Controla tudo. Ele que envia impulsos, né? Envia ordens para que os membros se mexam, se movam, né? Então a cabeça controla todos os sentidos do corpo, olha. Aí está na cabeça o cérebro que vai controlar tudo. Então ele vai controlar a audição, a visão, o paladar, o tato e o olfato. São os 5 sentidos. Então tudo será controlado pela cabeça, o cérebro que controla tudo isso. Assim, é Cristo na igreja. Ele é quem controla. A igreja tem 5 ministérios. Assim como o corpo tem 5 sentidos, a igreja tem 5 ministérios. Que está em Efésios 4:11. Então, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. São 5 ministérios. Quem controla? Jesus Cristo. Quem coloca esses ministérios na igreja? Essas pessoas, homens, estão lá 5 homens. 5 ministérios. Quem coloca? Jesus Cristo. Então, ele quem controla a igreja, o corpo de Cristo na terra. É Jesus Cristo. Assim, o marido está dentro do seu lar e a esposa deve obedecer ao seu marido como ele sendo a cabeça desse lar. Foi Deus que colocou desta maneira. Então, assim deve ser feito para que funcione corretamente. Então, a esposa deve ser submissa, obediente a esse esposo. Ele tem a última palavra. Preste atenção nisso, é muito importante isso. O marido deve ser o sacerdote no lar. Ele deve ler a Bíblia. Ele deve cobrar que os membros da família sigam a Bíblia. Deve cobrar que leiam a Bíblia.
que orem, que congreguem. Então o marido é uma autoridade máxima dentro do lar, assim como Cristo é a autoridade máxima da igreja. E o marido, como deve amar a esposa? Aqui diz bem claro, assim como Jesus se sacrificou, deu a vida pela igreja, assim o marido se sacrifica, dá a vida pela sua família, pela sua esposa, principalmente. Então, amar é sustentar tanto a parte material como a parte que é a parte dos sentimentos e a parte espiritual. É coordenar esse trabalho, levar a esposa para sempre estar orando, estar lendo a Bíblia, jejuando, congregando, fazendo a obra de Deus, alguma coisa dentro da obra de Deus, e ensinando os filhos. Aí os pais devem sempre ensinar os filhos. Então, sempre esse amor deve ser prática, não apenas de palavras. Quem ama, pratica, faz alguma coisa para que haja um resultado positivo. Então, o pai tem um filho, né, que às vezes vai para o lado do roubo, ou das drogas, da bebida. O que aconteceu? Faltou a autoridade do pai dentro do lar. Faltou criar esse filho na demonstração do Senhor, né? Ensinar o caminho de Deus, ensinar sobre Jesus Cristo. E aqui os filhos, se quiserem viver muito tempo sobre a terra, está aí a promessa, né? Obedeçam aos vossos pais. Obedecer seu pai, sua mãe, honrar seu pai e sua mãe. Então você vai viver tranquilo, vai viver muito tempo sobre a terra. Nesta lição, vamos ter então os seguintes tópicos e subtópicos. No tópico 1, a conduta do crente como marido. Subtópico 1, o papel do marido como líder da família. Subtópico 2, o amor como elemento primordial. Subtópico 3, o cuidado do marido à esposa. No tópico 2, nós temos a conduta da crente como esposa. Subtópico 1, o conceito de submissão cristã. Subtópico 2, a condição da mulher cristã. Subtópico 3, a reverência devida ao marido. No tópico 3, nós temos a conduta do crente como filho. Subtópico 1, a responsabilidade dos pais. Subtópico 2, a conduta requerida dos filhos. Subtópico 3, o mandamento com promessa. Introdução da lição. Na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe o matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Mateus 19, 4 a 6. No modelo divino, os membros da família são iguais, porém, cada um desempenha papéis diferentes. Nesta lição, veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã. Vamos ler então Mateus 19, 4 a 6, que diz: Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez macho e fêmea? E disse: Portanto, deixará o homem seu pai e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, lembrando desta máxima dentro do casamento. Primeiro, monogâmico, um homem só, uma mulher só. Segundo, heterossexual, um homem macho, uma mulher fêmea. Um macho e uma fêmea. E terceiro, filhos obedientes a seus pais e sempre honrando seus pais. Quanto à duração do casamento, ele é indissolúvel. Então, até que a morte o separe. Porque Deus uniu, não separa o homem. Vamos então no tópico 1, a conduta do crente como marido. No capítulo 5, Paulo enaltece o matrimônio e o eleva ao mais alto patamar ao comparar o marido a Cristo e a esposa à igreja. Nesse tópico, estudaremos a analogia referente ao marido. Então, aí, subtópico 1, o papel do marido como líder da família. Subtópico 2, o amor como elemento primordial. Subtópico 3, o cuidado do marido à esposa. Subtópico 1, o papel do marido como líder da família.
Na Bíblia, a ordem de autoridade é observada do seguinte modo: Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem, e o homem é a cabeça da mulher. 1 Coríntios 11:3. A relação dentro do lar é explicada na frase: o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Está no capítulo 5, versículo 23. Ela mostra o modelo de relacionamento do casamento cristão, isto é, o marido deve liderar a sua casa, do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando seu absoluto bem-estar. 5:29. Aqui é necessário ressaltar uma questão importante. O movimento feminista, com viés neomarxista, considera esse modelo de família como um sistema opressor do homem contra a mulher. Ao contrário desse falacioso discurso, nas Escrituras, o modelo cristão está fundado no amor e no respeito mútuo. João 13, 34, 35. Então nós temos no nosso país, e em vários países nós vamos ver isso, um sistema comunista, um sistema esquerdista, que ensina exatamente a desconstrução da família. Então existe aí o feminismo. O feminismo, ele diz que a mulher deve exercer o mesmo papel que o homem na sociedade. Então veja no que a sociedade está sendo transformada. Então não existe isso. A Bíblia ensina o correto. Deus quer desse jeito. A mulher é submissa ao seu marido. Isso vai funcionar como a igreja sendo submissa a Cristo. Então existe o princípio de autoridade dentro do lar. Se não tiver esse princípio, aí a família não funcionará corretamente e não se desenvolverá corretamente, não estará de acordo com o que Deus quer e vai atrapalhar tanto a família como a sociedade em que essa família vive. Então esta é a ordem que Deus criou. Primeiro, na autoridade, Deus Pai, Jesus Cristo, marido, esposa, filhos. Então, essa é a ordem de autoridade dentro do lar. E tudo aí coordenado pelo Espírito Santo. Um grande problema que existe é a mulher saber o que é submissão, o que é reverenciar. Então, a maioria das mulheres hoje, devido a essa doutrinação esquerdista, essa doutrinação que tenta de toda maneira desestruturar a família, então, devido a tudo isso, a mulher desaprendeu o que é submissão, o que é reverenciar. Então, a submissão da esposa é uma submissão inteligente, é uma submissão que leva a esposa a agradar o seu esposo. Todo esposo tem o desejo que sua esposa seja submissa, seja obediente, que tenha o seu esposo como ali o líder. Todo esposo, ele deseja isso, ele sente esse profundo desejo dentro do seu coração. Ele foi criado por Deus para isso, para exercer uma autoridade dentro do seu lar. E quando isso não é possível, ele se frustra. Então, ele não é feliz. E ele acaba desestruturando esse lar. E isso tem uma profunda importância dentro da sociedade. Se o esposo não exerce autoridade dentro de casa, os filhos não aprendem o princípio da autoridade. E os filhos não obedecerão nem o pai nem a mãe e nem os seus líderes lá fora no mundo. Subtópico 2, o amor como elemento primordial. O marido, além de liderar, deve também amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. 5:25. Isso implica a prática de sacrifício, como diz as Escrituras. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. 5:25b. O amor de Cristo para com a igreja foi altruísta e incondicional. Romanos 5:8. Assim a igreja foi atraída para Cristo por meio do amor, e não por ameaças ou imposição autoritária. João 15, 12 e 13. Desse modo, os maridos devem também manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor.
Então, o esposo tem o seu dever de ser líder e de amar a sua esposa. Esse amor é sacrificial. Assim como Cristo se sacrificou pela igreja, ele deu a vida pela igreja. E para que ele fez isso? Para apresentar a própria igreja a si mesmo. Uma igreja pura, né? Sem mancha, sem pecado, né? Porque Cristo deu a vida para quê? Para que nós fôssemos perdoados pelo pecado. Ele pagou já o preço pelo nosso pecado. Morreu em nosso lugar. Então, quando ele apresenta a igreja a si mesmo, ele apresenta a igreja agora perdoada, purificada pelo sangue do próprio Jesus. Assim, o marido, quando ele exerce sua autoridade, quando ele ensina a palavra de Deus dentro da sua casa, quando ele é um exemplo de cristão para sua esposa, que ele ensina sua esposa também a servir a Deus, quem é que vai aproveitar ele? Ele próprio vai aproveitar isso. A sua esposa será uma excelente esposa. Seu lar será equilibrado e influenciará para melhor o mundo. E os filhos serão influenciados também por esse relacionamento, onde existe o princípio de autoridade e existe o amor. Subtópico 3. Cuidado do marido e da esposa. A Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido ao declarar: quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. 5:28b. Acrescenta ainda que toda pessoa mentalmente saudável cuida do próprio corpo. 5:29. O que significa que o marido deve dar atenção à sua mulher do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. Isso implica proteger a esposa e prover-lhe uma vida digna. Essas ações de cuidado não se limitam apenas às provisões materiais, mas igualmente ao afeto, à consideração e à honra, dentre outras. Tal demonstração de amor deve ser sincera, tanto em público quanto em particular, de modo permanente, enquanto ambos viverem. Mateus 19:6, Colossenses 3:19. Então, quando a Bíblia diz os dois serão um, só carne, então está falando dessa união que existe de duas pessoas formando uma pessoa, ou seja, eles estarão em acordo um com o outro. Então, quando a mulher é submissa ao seu marido, então existe uma liderança. E existe aí o quê? Um acordo. Existe paz no lar. Quando existe, então, a submissão da esposa, existe o amor do marido. O marido está sempre visando o quê? O sustento desse lar, né? Dessa esposa e seus filhos. O marido está sempre zelando pela educação desse lar, a educação principalmente religiosa, primeira e mais importante. O marido está sempre, se ele ama a si próprio, ele não quer que ele mesmo, ele não vai querer que ele não tenha uma roupa digna para andar, ele não vai querer que ele não tenha um sustento digno, né? Alimentação. Ele não vai querer passar por necessidades, né, financeiras, nem sentimentais. Então, quando ele ama a sua esposa, ele está sempre presente, né? Está ali, sempre conversando, aconselhando, ajudando. Estará sempre presente, não é um marido ausente, que vive, né, com a cabeça na lua, ou que vive viajando, nunca está em casa. Não pode ser um marido que nunca se lembra, né, das datas importantes do seu casamento, aniversário de sua esposa, né? Então, tudo isso é muito importante dentro do relacionamento do marido com a esposa. Ele deve demonstrar que a ama. Como ele vai demonstrar isso? Então, com as suas ações. Nunca deixando faltar o alimento, o vestuário e também essa parte sentimental, que aí envolve a parte do carinho, do aconselhamento, e também a parte sexual. E isso é demonstrado dentro do lar. Não é lá fora para os outros verem, mas você deve ser dentro de casa o que é fora de casa. A mesma coisa. Tópico 2. A conduta da crente como esposa. De acordo com a analogia paulina, em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. Nesse ponto, veremos a conduta requerida da esposa cristã. Subtópico 1, o conceito de submissão cristã. Subtópico 2, a condição da mulher cristã.
Subtópico 3, a reverência devida ao marido. Subtópico 1, o conceito de submissão cristã. As Escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros no temor de Deus. 5:21. Nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados. Das esposas aos seus maridos, 5:22. Dos filhos aos seus pais, 6:1. Dos servos aos seus senhores, 6:5. No caso das esposas, a submissão deve ser assim como a igreja está sujeita a Cristo, 5:24. Portanto, aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntária e de grata aceitação do amor e cuidado do marido. Por isso, nada há de depreciativo nessa conduta, pois retrata o alto nível de relacionamento entre Cristo e a sua amada igreja. Então veja que aqui a submissão não é imposta, não é uma obrigação, não é por um mandamento de um homem ou uma mulher, mas é uma submissão de, assim como a igreja é submissa a Cristo. Olha só. Então como é que a mulher vai fazer? Ela vai olhar e ver como a igreja é submissa a Cristo. De que maneira ela demonstra ser submissa a Cristo? A igreja deve estar sempre lendo a Bíblia, orando, jejuando. A igreja deve estar sempre fazendo a obra de Deus. A igreja deve estar sempre vendo o que eu vou fazer, concorda com o que Jesus quer ou não. Então, tudo dentro da submissão. Ela vai sempre o quê? Raciocinar, pensar, analisar. Isso agrada a Jesus ou não? Assim também a esposa vai agir dessa maneira. Isso agrada a meu esposo? Isso vai fazer com que o nome do meu esposo seja aceito pela sociedade como um homem de Deus, respeitado? Isso vai fazer com que os filhos sejam obedientes a meu esposo? Então ela vai analisar. Essa é a submissão. É fazer com que o amor continue existindo no coração do seu marido. Veja só, é uma luta para que o amor seja conservado. Então a esposa, quando é submissa ao seu marido vai amá-la. O marido, quando ama, também a sua esposa vai ser submissa. Então, um depende do outro, né? Porque tanto o marido quanto a esposa são aí submissos a Cristo. Então a esposa não deve fazer alguma coisa, tomar alguma providência, alguma atitude, sem consultar o seu marido. E isso, diante da sociedade, pode parecer coisa errada, porque estão vivendo, sendo doutrinados, né, pela esquerda, pelo comunismo, pelo marxismo, não de acordo com a Bíblia. Então, a mulher crente, cristã, ela vai dar o exemplo de acordo com a Bíblia. Ela vai viver de acordo com a Bíblia, vai ensinar a sociedade de acordo com a Bíblia. Então tem que tomar muito cuidado para não adotar, né, o sistema de viver do mundo, não copiar o mundo. E aí no mundo o feminismo está aí correndo solto, né? Também o esposo vai amar a esposa e não vai copiar o mundo, porque muitas vezes o machismo também existe. Subtópico 2, a condição da mulher cristã. Na cultura judaica, a mulher ocupava a posição secundária e era parte da propriedade de um homem. Gênesis 31, 14, 15. Na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores e as esposas eram escravizadas. No Evangelho de Cristo, as mulheres alcançam posição de dignidade igual aos homens. Gálatas 3, 28. Ao conversar com a mulher samaritana, Cristo quebrou paradigmas da época e se opôs ao preconceito e à discriminação. João 4, 9 e 10. Portanto, a mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. Gálatas 5, 13. Então, na Bíblia, nós vamos encontrar aí três principais, né, civilizações, que é a judaica, a grega
e a romana. E nessas três sociedades, a mulher foi sempre escravizada, né? Foi considerada como aí uma parte até fácil de se descartar, né? Foi humilhada, foi maltratada. Mas quando chega o cristianismo, quando Jesus chega, ele vai alterar isso. Toda mulher, se ela fosse realmente inteligente, ela imediatamente passaria a ser cristã. Ela sempre estaria em comunhão com Jesus Cristo, porque Jesus é que trouxe à mulher a dignidade na sociedade. Foi o cristianismo. Não foi o helenismo, né? Não foi o judaísmo. Nada disso. O que trouxe a dignidade à mulher foi o cristianismo, foi Jesus. Veja como Jesus tratava as mulheres. Olha, Maria Madalena, aquela mulher pecadora, aí a samaritana. E nós vamos ver na Bíblia vários exemplos, né? Vamos ver mulheres seguindo Jesus, ajudando Jesus aí no seu ministério. E olha que coisa impressionante, a genealogia de Jesus. Estão aí algumas mulheres citadas, embora Mateus fosse judeu, né? E o judeu sempre fizesse a genealogia colocando só o nome de homens, Mateus colocou o nome de algumas mulheres. E olha só que tipo de mulheres estavam na genealogia de Jesus. Olha aí, Tamar, que se prostituiu com o sogro, Raabe, prostituta de Jericó, Ruth, moabita excluída do povo de Deus, Batseba, que adulterou com o rei Davi, e Maria, que ficou grávida, né, antes do casamento. Isso na genealogia de Jesus. Olha só. Mulheres que para a sociedade judaica seriam condenadas, seriam até apedrejadas. Não tinham nenhuma importância. Pelo contrário, estavam excluídas do povo de Deus. Mas Deus incluiu essas mulheres e colocou essas mulheres na genealogia do próprio Jesus Cristo, o Messias, o Salvador da humanidade. Vamos ver no ministério de Jesus, olha aí, Maria Madalena, Joana, Susana. Então essas mulheres que seguiam Jesus, estavam sempre com Jesus. Olha aí, uma, Jesus expulsou, aí Maria Madalena, Jesus expulsou 7 demônios dela, né? As outras aí parecem ser esposas de políticos. Então, olha só. São mulheres que serviram, estiveram o tempo todo com Jesus, acompanhando Jesus durante o seu ministério, na sua morte também. E Maria sendo a principal, a sua mãe, né, que estava aí quando ele nasceu, foi concebido pelo Espírito Santo, né, no útero virgem de Maria, Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, e estava presente em Pentecostes, no início da igreja. E olha só que coisa importante, assim como a mulher foi instrumento da entrada do pecado no mundo, Deus escolheu a mulher para trazer a primeira pregação do Evangelho, a primeira notícia da ressurreição de Jesus, né, que foi ali das mulheres que foram ao sepulcro, Maria Madalena, principal, que levou a notícia aos discípulos. Podemos ver também mulheres, né, que exerceram uma posição dentro da igreja. Nós temos como exemplo aí Dorcas, ajudava todos, era discípulo, Febe, da igreja de Sencreia, Priscila, Maria, Trífina, Trifosa, Pérside, a mãe de Rufo, Júlia, a irmã de Nereu e, por fim, Olimpas. Então, veja, são várias mulheres citadas por Paulo, né? E Dorcas aqui, que é aquela que Pedro ressuscitou. Então, mulheres importantíssimas, e nós vamos ver que mulheres que nas suas casas até tinham igreja funcionando, que faziam uma grande obra para Deus. Então, a condição da mulher cristã é muito importante. Hoje nós temos esse círculo de oração, né? As mulheres fazem cultos, e oram, intercedem, visitam as casas, aconselham as pessoas.
pregam, ensinam, fazem uma grande obra para Deus. No subtópico 3, a reverência devida ao marido. O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta, 5:25. Esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa e ser recíproca ao marido, 5:22. O homem que assim se porta coopera para que a esposa o reverencie, 5:33. Essa reverência consiste em estima e respeito para com o marido. Denota o sentimento que conduz a esposa a agir de modo a agradar seu amado. Essa postura é demonstrada quando ela o apoia e o ajuda em sua tarefa de liderar. Significa que a esposa participa das decisões de família, porém não procede como opositora nem desautoriza a autoridade do seu marido. Então é importante aqui essa esposa, ela concordando com a autoridade do seu esposo dentro de casa. Muitas vezes a mulher ensina seus filhos a falarem mal dos seus pais. Muitas vezes ela desautoriza, ele fala uma coisa, ela desmancha, né? Aí orienta em outro sentido. Muitas vezes a esposa trata seu esposo com desdém, não tem como líder, como cabeça, e isso vai influenciar os seus filhos e vai influenciar a sociedade depois. Então ela não pode desautorizar e nem ser insubmissa. Ela tem que ser o exemplo para os seus filhos, para que depois eles tenham suas famílias e suas famílias funcionem de acordo com a palavra de Deus. Então esse reverenciar é respeitar, amar, é também elogiar, reconhecer, incentivar. Isso é muito importante. Vamos ao tópico 3, a conduta do crente como filho. Subtópico 1, a responsabilidade dos pais. Subtópico 2, a conduta requerida dos filhos. Subtópico 3, o mandamento com promessa. Subtópico 1, a responsabilidade dos pais. Os pais devem criar seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor, como está em 6:4b. A palavra doutrina ou disciplina, do grego paideia, significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. Já a palavra admoestação, do grego noutesia, quer dizer instrução ou advertência, que faculta a distinção entre o mal e o bem. Além dessas exortações, cabe aos pais estabelecer os parâmetros de conduta e reagir contra a desobediência de seus filhos. Os critérios dessa educação estão na palavra de Deus, Provérbios 22:6. Por outro lado, os pais não devem abusar da autoridade recebida, pois eles devem educar com brandura e amor, sem rigor excessivo ou imposições injustas, a fim de não incitar a ira de seus filhos, como está em 6:4a. Então, os pais devem criar seus filhos na doutrina, né, e admoestação do Senhor. Então, a doutrina tem a ver com esse desenvolvimento, né, do caráter da pessoa, da moral, da ética. Então, o pai deve sempre incentivar o filho a crescer no conhecimento de Deus, principalmente, e saber distinguir o que é certo, o que é errado. O que a palavra de Deus orienta que pode, deve ser feito, e o que a palavra de Deus orienta que não pode, não deve ser feito. Então, a criança tem que ter aí uma base para poder ela agir de maneira sempre pensando em agradar a Deus em primeiro lugar e ao seu pai, ser submisso à autoridade do seu pai, nunca indo contra, nunca desautorizando alguma coisa, ou indo contra, se rebelando contra seu pai, contra a autoridade do seu pai. Então o filho deve ser educado de maneira que ele saiba quem é a autoridade. E ele começa sabendo quem é a autoridade dentro de casa. Primeiro o pai, em segundo lugar sua mãe. Isso é muito importante. E a sociedade depende muito disso. Se não tiver esse princípio de casa, então os filhos não obedecerão ninguém. Aí vai sofrer pai, mãe, polícia, pastor, professor,
Todos vão sofrer com essa pessoa, porque ele não sabe o princípio da autoridade, não aprendeu esse princípio. O pai também deve educar seu filho usando a educação que a Bíblia diz. Muitas vezes deve haver o quê? Uma correção. E a Bíblia diz, cuidado, não guarde, não esconda, né, a vara. A criança de vez em quando precisa, sim, de uma sandalhadazinha no bumbum. Né? Precisa correção. Precisa aprender. Quando é certo, quando está fazendo correto, é elogiado. Mas quando faz errado, também tem que ser corrigido. E isso é com amor. Deve falar, você fez isso, então você merece ser corrigido, não deve fazer mais. Então, bem explicadinho. Né? Nunca corrigir uma criança com raiva, com falta de amor, mas sempre visando a correção para que mais tarde essa criança possa ser um adulto, um exemplo na sociedade. Então, o pai deve educar o seu filho sempre para o bem. Nunca ensinar seu filho um vício, né? Nunca ensinar o seu filho a mentir, a roubar, a prostituir, nada disso. Nunca ensinar o caminho errado, sempre o caminho de Deus. Lembrando que os pais não podem irritar seus filhos. Irrita os seus filhos quando o pai é excessivamente, né, autoritário, passa da conta. Subtópico 2. A conduta requerida dos filhos. O dever dos filhos é apresentado de forma objetiva pelo apóstolo. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais. 6.1. A explicação para essa postura é categórica, porque isso é justo. 6.1b. Ela segue a ordem natural divinamente estabelecida, pois Deus deseja que os filhos confiem a sabedoria de seus pais. Lucas 2.51. Para ratificar esse ensino, o apóstolo cita o 5º mandamento. Honra teu pai e a tua mãe. 6.2. Confere com Êxodo 20:12. Assim os filhos devem obedecer e honrar seus pais. Logo, obedecer significa cumprir o que é ordenado. E honrar envolve amor, respeito e até mesmo sustento em caso de necessidade. Portanto, a obediência é devida enquanto os filhos viverem sob a tutela dos pais, e a honra é um dever para a vida toda. Então, de bem claro, filhos devem obedecer aos seus pais. Isso no Senhor, obedecer, é claro, dentro daquilo que a Bíblia permite. Seu pai mandar você beber cachaça, prostituir, ou mexer com drogas, ou fazer uma coisa errada, fora do que a Bíblia permite, é evidente que o filho não vai obedecer o pai nisso. Nem o pai nem a mãe. Então os filhos devem obedecer a seus pais, mas sempre tendo a palavra de Deus como orientação. Então devem olhar para os seus pais como representantes de Cristo dentro da sua casa. Então deve respeitar e deve honrar. Esse honrar não é só benção papai, benção mamãe, não é só obedecer quando eles mandam fazer uma coisa, mas honrar aqui significa que você vai sempre falar bem do seu pai e de sua mãe para os outros. Quer dizer que você nunca vai levantar a voz, nunca vai bater no pai ou na mãe. Quer dizer também que quando eles tiverem problemas financeiros, você vai honrá-los, vai ajudá-los no seu sustento. Isso é honrar. Olha, Jesus chamou a atenção dos judeus, porque eles diziam que mesmo que os pais estivessem passando necessidade, as pessoas tinham que pegar o dinheiro e dar lá no templo. Que era mais importante dar o dinheiro para Deus. E Jesus disse que eles estavam quebrando o mandamento, estavam desobedecendo a Deus. Que eles deveriam primeiro honrar os seus pais, não deixar faltar as coisas dos seus pais. Depois participavam, ofertando, dizimando. Mas o mais importante, honrar seus pais, era mais importante do que dar a oferta no templo. Tópico 3, o mandamento com promessa. Aos filhos que obedecem e honram seus pais, uma promessa dupla lhes é assegurada, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. 6.3. Essas bênçãos incluem prosperidade exterior e vida longa. Embora as dádivas espirituais estejam implícitas, a ênfase recai sobre os benefícios materiais.
Significa que, ao obedecer e honrar seus pais, os filhos submetem-se ao arbítrio de Deus, que, segundo o beneplácito da sua vontade, os recompensa com benesses especiais. Então existe aí promessa de Deus para os filhos obedientes a seus pais, que honram seus pais. Olha, cultivar bem quer dizer que a vida da pessoa, né? A vida material, a vida espiritual, a vida sentimental irá bem. Por quê? Porque esses filhos honram, obedecem aos seus pais. E também está falando de uma bênção aí de longevidade. Então, uma vida com saúde, uma vida longa sobre a terra, para os filhos que são obedientes e aqueles que honram aos seus pais. Veja só que coisa importante. Isso são bênçãos prometidas por Deus. Então os filhos vão olhar aí para os seus pais como uma autoridade dada por Deus sobre eles, para cuidar deles, para educá-los. Vão sempre respeitar, obedecer e honrar os seus pais. Conclusão. No modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. O marido tem o dever de liderar e amar sua esposa. A esposa deve de submeter-se e respeitar a liderança de seu marido. Aos pais o dever de educar seus filhos, segundo as Escrituras. Aos filhos o dever de obedecer e honrar seus pais. Assim, o amor, o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família que se porta conforme Deus planejou. Então, como vimos durante a explanação da lição, deve sempre, então, haver aí o equilíbrio da família em torno da palavra de Deus. Obedientes todos à palavra de Deus, que ensina que o esposo deve amar a sua esposa, a esposa deve ser submissa ao seu marido, e os filhos devem respeitar os pais, obedecer os pais, honrar os pais. Então, funcionando isso aí, estando tudo isso aí em prática, vai esta família ser um exemplo, tanto dentro de casa, como na igreja, como em toda a sociedade. Vão poder influenciar toda a sociedade para que todos possam temer a Deus e todos sejam aí abençoados, tanto espiritualmente como financeiramente. Vamos orar agora. Se você, ouvindo a palavra de Deus, deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, é a sua oportunidade. Se você está doente, está enfermo, vamos orar agora e você é curado. Se você está vivendo de maneira errada, não está vivendo de acordo com essa orientação da palavra de Deus, então vamos orar juntos agora. E você corrige isso. Daqui para frente, o seu esposo que ama a esposa, cuida dela. Você, a esposa que é submissa, reverencia o seu marido. Você, filho, obedece, respeita e honra seus pais, né? Os pais eduquem seus filhos, corrijam quando for necessário. Então, tudo isso deve funcionar. Se você não está fazendo, comece a fazer a partir de hoje. Vamos orar agora. Pai querido, em nome de Jesus, aceita agora esses que se chegam a Ti arrependidos, seus pecados, escreve seus nomes no livro da vida. Regrare bestivor que artlasa quote fossa raimestresar. Ó Seu esforço, ajuda-os agora, Senhor, em nome de Jesus. Concede-lhes o Espírito Santo. Senhor, aqueles que pecaram contra Ti, aqueles que estão vivendo de maneira errada, não estão seguindo as orientações da Tua palavra, ajuda-os, fortalece-os, Senhor, ajuda para que essa família funcione de acordo com a Sua vontade, Senhor. Que essa família seja uma bênção na sociedade. Em nome de Jesus, aqueles que estão doentes, estão enfermos, Senhor, toca agora sobre eles. Em nome de Jesus, solta essas vidas. Solta toda doença, toda enfermidade. Solta agora, em nome de Jesus. Toca, Senhor, deles, da saúde deles agora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos os irmãos.